Olá, meus amigos, olá, pecadores, olá, meus alunos. Hoje nós estamos trabalhando o Estatuto do Servidor Público Federal, Lei 8.112 de 1990, matéria fácil, matéria tranquila. Praticamente qualquer concurso federal cai essa disciplina, cai essa matéria. E você, concurseiro profissional, não pode deixar de estudar essa matéria. Então, convido vocês a inicialmente pela confiança que você sabe, você que é meu aluno sabe, bate aquele sininho, dá uma colaborada ali com a gente, que é isso que faz a gente se sentir motivado, impulsionar. Afinal, é uma troca e nós também temos o desejo de que você consiga a aprovação no seu concurso. Amigos, sem mais delongas, vem comigo, e aí eu penso, sou servidor. Sou servidor. Poxa, muito bacana, sou servidor. Mas não é só no 8.112 que tem essa previsão. Nós temos também na Constituição. E um bom estudo, ele começa de cima para baixo, ele não começa de baixo para cima. É bem provável que quando você tenha uma aula de direito constitucional, o professor ele vai lhe apresentar uma pirâmide. Aí ele vai desenhar no quadro uma pirâmide bem bacana, bem bonitinha. E ele vai atribuir a essa pirâmide o nome de Hans Kelsen. Essa pirâmide é a pirâmide do Hans Kelsen, e que não é dele, é de um aluno dele que ele subtraiu, mas isso é uma outra história, fofoca acadêmica. O que importa é que realmente essa pirâmide é chamada de Kelsen, e no ápice dessa pirâmide nós teríamos a Constituição. Abaixo da Constituição, nós teríamos outras normas, que está lá no artigo 59 da Constituição, em que estas normas elas devem estar em harmonia, em consonância com a Constituição. E daí que se eu tenho a Constituição no ápice e as normas que estão abaixo devem estar em harmonia com a Constituição, eu vou ter que estudar de cima para baixo, não de baixo para cima. Sugiro que vocês peguem do artigo 37 ao 41 da Constituição e façam leitura em 40, 45 minutos. Vocês vão conseguir ler ali bem tranquilo, bem light, principalmente do artigo 37 ao 39. Por quê? Porque ali nós temos todas as bases da administração pública. Depois que você lê o artigo 37, 38, 39, você vai perceber que existirão situações em que haverá um aparente conflito entre uma norma e outra, e obviamente que vai prevalecer a Constituição. Dito isso, aí eu penso aqui, eu sou servidor, tá? Se eu sou servidor, significa dizer exatamente o quê? Eu nasci para servir? É uma pessoa que trabalha na administração? Não necessariamente, eu posso estar vinculado à administração sem ser um servidor. Eu posso ser um servidor e não servir para nada. Brincadeiras à parte, vamos pensar exatamente no seguinte. Vamos voltar para aquele primeiro slide. Slide bem interessante aqui para a gente. Na medida em que, quando eu penso em ser servidor, eu penso no seguinte: o ser servidor é uma espécie do gênero agente público. Eu tenho um agente público e uma das espécies é o servidor. Olha, esse termo veio na Emenda Constitucional número 32 de 1998, em que eles pensaram funcionário público, aquele sujeito que trabalha naquele ambiente com aquelas estantes de ferro, num lugar meio esquisito, que eles não fazem nada. E eles têm essa mania no direito administrativo de tentar mudar comportamento fazendo uma lei. Do nada eles começam, para andar em rodovias federais, tem que andar com o farol ligado mesmo de dia, porque senão ninguém vai enxergar o outro. Do nada todo mundo vai ter que ter o kit emergência, vai que tem um acidente de trânsito e um band-aid resolve. Então nós temos essas coisas esquisitas no direito administrativo, e o ser servidor, não vou dizer que foi esquisito, mas é um pouco diferente. Vamos atribuir a nomenclatura de servidor, porque realmente não é um funcionário qualquer. Eles estão ali para servir a sociedade. E aí você passa no concurso, tem uma boa nota, é nomeado, é empossado. Aí fica feliz da vida. Vamos tratar isso em outro vídeo, mas a partir do momento que eu sou nomeado, eu tenho uma vinculação junto à administração.
E aí eu vou chamar isso de provimento, mas vamos ver em outro momento. Provimento, o ingresso no cargo. Eu não tenho ali uma garantia de que efetivamente eu vou virar servidor público. É como se fosse um noivado. Juridicamente falando, para que serve um noivado? Não serve para muita coisa, não, respeitosamente falando. O noivado é apenas uma intenção de me vincular mais forte com outra pessoa. E que isso vai se dar com o casamento. Então eu tenho a nomeação, ela está para o noivado, assim como a posse está para o casamento. Nomeação, posse. Poxa, agora eu fui empossado, ok. Sou servidor público, bacana. Mas significa exatamente o quê? Para a prova, é praticamente uma matemática, é praticamente uma ciência exata. Se eu sou servidor, significa dizer que eu ocupo cargo. Se você fala com um professor de direito administrativo, um pouco mais tradicional, quando você pensa em cargo, o meu cargo é de gerente de loja. Ah, tá. Ele não vai falar nada para você, nada ele vai falar. Mas ele vai pensar, gerente. Gerente nada, ele não tem cargo, ele tem uma ocupação. Aí sim, ele tem ocupação. É assim que ele pensa, tá? Porque realmente, em muitas provas é cobrado dessa forma. Se eu sou servidor, eu ocupo cargo público. Se eu ocupo cargo público, eu tenho a expectativa de adquirir estabilidade. Expectativa por quê? Porque após a posse, eu tenho um período de 3 anos. 3 anos, que é o que nós chamamos de estágio probatório. Sendo aprovado no estágio probatório, aí sim eu adquiro a estabilidade. Então, ok, eu ocupo cargo, sou regido por um estatuto, que no nosso caso é o Estatuto Público Federal. Se você prestar um concurso de âmbito federal, que é a Lei 8.112, cada estado tem o seu estatuto estadual, e a maioria dos municípios, eles não têm constituição a rigor técnico, eles têm uma lei orgânica e também possuem o seu estatuto municipal. Que esses conceitos praticamente são os mesmos conceitos no âmbito estadual e em âmbito municipal. Ok, eu tenho uma probabilidade de adquirir estabilidade. Passei pelo estágio probatório, 3 anos, passei. Agora, perfeito. Tá, mas o que significa ser estável? O que eu ganho sendo estável em relação ao não estável? Para a prova, para a prática não serve para nada. Como assim, professor? Na prática, se eu sou estável, por exemplo, por ter 10 anos de serviço público, não que eu vou fazer isso, obviamente, mas se eu jogar uma bomba no serviço público e matar 15, é claro que eu vou embora. É claro que eu vou ser demitido do serviço público e talvez preso, né? Agora, eu tenho que passar por um processo administrativo disciplinar, eu tenho direito à ampla defesa, eu tenho direito a contraditório, eu tenho esse direito, ainda que todo mundo tenha visto que eu tenha praticado um ato ilícito. Ah, e o cara que só tem 1 ano de serviço público, ele é estável? Não, ele não é estável. Mas se ele fizer a mesma coisa, ele jogar uma bomba e matar 15, ele também tem direito à ampla defesa e contraditório no âmbito administrativo. Mas para a prova, o que eles gostam de cobrar? Ah, o sujeito que é estável significa dizer o quê? Que ele só pode perder o cargo mediante processo administrativo disciplinar, desde que seja assegurado a ampla defesa e o contraditório está implícito, ou decisão judicial com trânsito em julgado. Existem outras formas de se perder cargo público, normalmente eles vão trabalhar com essas duas, tá? Ah, eu posso ficar no serviço público até quantos anos? A jurisprudência entende que até 75 anos. Se eu tiver tempo para me aposentar mais cedo, posso me aposentar mais cedo. Agora, o ingresso são 18 anos. Ah, mas professor, a minha prima tem 17 anos e é emancipada. Pode fazer concurso público? Ah, pode. Ah, eu tenho um conhecido que tem 18, é youtuber, ganhou uma fortuna. Pode fazer concurso? Pode, economia própria e tal, pode. Ah, fulano é casado, tem 16 anos, pode? Pode, casado, tem autonomia, pode. Olha, na sua prova, se cair direito civil, isso tudo que eu estou falando tem sentido. Mas se a sua prova
não cair direito civil e sim administrativo ou direito no âmbito do Estatuto do Servidor, é bem tacanho, aquela ideia bem retilínea, bem cara a crachá. Vamos trabalhar exatamente com essa ideia de 18 anos. Ok? Então, servidor público em sentido estrito, me dá os que eu falei tem relação com servidor público em sentido estrito. Agora, por outro lado, eu sou empregado público. Se eu sou empregado público, eu não tenho cargo, eu tenho emprego. Eu sou regido por CLT. Agora, assim como você tem a CLT regindo as relações trabalhistas no seu código, né, específico, nós temos o Estatuto do Servidor, que vai trabalhar exatamente com formas de ingresso, a formas de saída, que nós chamamos de vacância, quais são os deveres, as prerrogativas, quais são os direitos, em que situações o servidor pode perder o cargo público, situações ligadas à sindicância, a processo sumário, a processo administrativo disciplinar, quais são os direitos, vantagens. Então, toda a relação, todas as regras, elas se dão no âmbito do Estatuto do Servidor, coisa que no empregado é outra história. O empregado ocupa emprego, ele é regido por CLT e, obviamente, se é por CLT, ele tem estabilidade? Não, não tem estabilidade. Mas presta concurso? Presta. Eu estou falando de quem aqui? Da Petrobras, do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios. Eu estou falando de uma sociedade de economia mista, como é a Petrobras, por exemplo, ou a empresa pública, como, por exemplo, é a Caixa Econômica Federal. São pessoas jurídicas de direito privado. Presta concurso? Presta. Ah, mas professor, não tem estabilidade? O meu tio trabalha na Petrobras e falou que ninguém vai para a rua. Só se desviar 5 milhões de reais. Pô, compreensível, né? Existe, infelizmente, uma cultura em determinados lugares que você tem problemas ali para responsabilizar o sujeito, tem alguns obstáculos e o sujeito venha a perder aquele emprego público. Ah, a minha prima trabalha na Caixa Econômica Federal e só falou que você vai para a rua se assaltar o cofre ali e tal. Realmente é muito difícil alguém perder o emprego numa Caixa Econômica Federal da vida, mas para prova você vai colocar que não tem estabilidade. E o servidor temporário, ele atua em situações excepcionais. Ele atua, como o próprio nome está me dizendo, em situações temporárias. Como assim, professor? Na época da Covid, por exemplo, na época da Covid, você não iria fazer um concurso para ser um enfermeiro, um médico e trabalhar no hospital com o pessoal diretamente com Covid. Não ia dar tempo. Você precisa de pessoas rapidamente trabalhando ali na administração pública. Tem um processo seletivo, normalmente simplificado, para situações ali bem excepcionais. Tá? Como regra, eles trabalham com função, que não se confunde com cargo em comissão ou função de confiança, que é uma outra história. Aqui é um outro tipo de função que está no artigo 37, inciso 9º da Constituição, e leia também o 37, inciso 5º da Constituição. Outra coisa interessante é que se a função é uma situação temporária ou excepcional, precisamos de um professor de inglês. Só um professor só para trabalhar no segundo semestre de uma escola pública, é possível a relação ser dentro de um contexto de serviço temporário, não tem nenhum problema. E também, por ser temporário excepcional, não teria ali possibilidade de pensar em estágio probatório, porque o início da relação desse servidor temporário não é a mesma que esse servidor público em sentido estrito. Tá? Bem importante. Agora, grosseiramente falando, quando eu penso em cargo em comissão ou função de confiança, a própria lei vai estabelecer quais são, onde é que nós vamos trabalhar com essas nomenclaturas. Agora, uma coisa é certa, bem grosseiramente falando, vamos abordar isso em outro momento, mais profundamente. Todo mundo vem com essa história de tem chefia, assessoramento. Quando você está trabalhando no serviço público, normalmente é assim, tá vendo aquele rapaz ali, ó? Tem um cargo em comissão.
Primeira coisa que vem na tua cabeça. Ele é de onde? Ele é de dentro ou de fora? Não sei. Eu não sei se ele é de dentro ou de fora. Porque você pode ocupar esse cargo sendo de fora. Qual é o pré-requisito para você ser, por exemplo, ministro da Educação? Nenhum. Não tem nenhum requisito para ser ministro da Educação ou ser ministro, por exemplo, botar aqui de Minas e Energias ou ser ministro da Cultura. É só o presidente olhar para você e colocar você ali como ministro. Não tem muita história, porque a lei diz que para ocupar um desses cargos pode ser qualquer pessoa. É assim que funciona nesse país. Cargo em comissão, qualquer pessoa. E normalmente é o sujeito que é da parte privada e vai para o poder público sem prestar concurso. E exatamente trabalhando em cima ali, né, e colocando uma rédea que ele entenda interessante, o próprio servidor público. Essa é a lógica da nossa administração. Por outro lado, e normalmente são os melhores cargos desse país são os cargos em comissão. São os normalmente são altos escalões. Agora, os médios e os baixos, normalmente é função de confiança. Tá vendo aquele rapaz ali? Tem uma função de confiança. Pode estar certo. Ele pertence àquele determinado órgão. Um chefe de setor, como regra, ele prestou concurso para um cargo daquele que pertence àquele órgão. Tá? Mas a lei é que vai estabelecer a nomenclatura daquele, se é cargo em comissão ou função de confiança. Caros amigos, vejo vocês em breve no próximo vídeo. Não esqueça de dar um likezinho profissional, um like do mal, tá? E qualquer dúvida, só fazer a pergunta ali. E até mais. Bye!